conecta a la red, entonces, pero continuemos para no perder tiempo y recuerden apagar los micrófonos. Las participaciones pueden ser bien escritas, ya sea en portugués o en español, las leeremos. La doctora Estela nos va a hacer favor también de apoyarnos en ese sentido. Y bueno, las leeremos o pueden levantar su manita con el icono que está en la parte inferior derecha y de esa manera vamos identificando quién tiene la palabra, ¿vale? Entonces, bueno, bienvenidas y continuemos. Podemos entonces empezar, Anita. Gracias, Anita Lázaro, parte do programa Infância, e eu vou começar a falar em português. Siempre que tengan dudas de términos, de cualquier cosa, por el chat pueden preguntar y yo entro para hacer la traducción o la aclaración. Boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais esta sessão do ciclo de debates virtuais, Infâncias, Adolescências e Juventudes, Investigações atravessadas pela pandemia, organizada pelo Programa Infância da Universidade Autônoma Metropolitana, com a equipe do Programa Infância, que é a Ana Lázaro, a Celsa, a Minerva e a Norma, e com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana e a Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo. Então, em primeiro lugar, hoje eu vou entrar na sala, que é uma sala sediada por muitas psicólogas, a Norma é psicóloga, a Minerva é psicóloga, e as duas palestrantes são psicólogas, além de muitas pessoas do público, para dar parabéns, porque hoje é o Dia do Psicólogo no Brasil. E a psicologia no Brasil tem sido um importantíssimo campo de luta, de resistência, de transformações. Então, é um dia para celebrar, é um dia de homenagem à luta que os psicólogos têm feito em suas inserções em todas as esferas de intervenção, como tem sido importante essa tensão que eles têm produzido entre os diferentes grupos, com diferentes concepções, mas avançando significativamente nas nossas lutas. E vamos hoje discutir discursos hegemônicos em tensão. E o nosso seminário, nosso ciclo de debates pensou nesse tema, porque nós vemos que todas essas normativas internacionais que tanto fazem pensar a todos que são conquistas, avanços, em muitos momentos não nos permite perceber que é um discurso que vai se instituindo e silenciando outros. Por um lado, ele é instituído, ele silencia outros e ele vai construindo mecanismos para a execução desses princípios que esses discursos hegemônicos vão colocando, e são mecanismos de governo e que acabam naturalizando alguns princípios, sem a gente ver o que acontece com a gente, como é que isto opera nas nossas vidas, tanto individual, tanto familiar, quanto no campo político. Então, para isso, nós convidamos duas pessoas, Esther e Flávia, que são duas pessoas que têm estudado muito essa questão, que têm muitos cursos, muitas publicações. Primeiro, nós vamos dar a palavra à professora Esther Arantes, que é uma professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela é professora da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana, somos colegas da mesma pós-graduação, e ela é uma reconhecida historiadora na área da história da criança no Brasil. Esther é uma militante assídua dos direitos humanos e tem ocupado cargos muito relevantes no Conselho Federal de Psicologia, no Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro e no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Esther tem sido escolhida como uma interlocutora também
na instância legislativa, com deputados e senadores, nos debates sobre as legislações internas do Brasil. Ela tem inúmeros textos, capítulos de livros, prefácios, pela internet a gente pode acompanhar a sua obra. Então, com a palavra, Esther. Obrigada por aceitar o convite. Bom, boa tarde a todos que estão aí no México e em outros países da América Latina. E boa noite aos brasileiros, né? São 6 horas da noite aqui no Brasil. Já está bastante escuro aqui no Rio de Janeiro, porque nós estamos no inverno. E, inclusive, está muito frio aqui no Rio de Janeiro, por conta de uma frente fria. Então, boa noite a todos e boa tarde a todos. Bom, eu queria agradecer imensamente o convite para participar dessa mesa. Me sinto muito honrada e feliz. Espero que tenhamos um bom debate. Eu vou tentar falar devagar, pronunciando bem as palavras, para que os ouvintes que não são brasileiros, né, que falam espanhol, possam nos acompanhar, minimamente, pelo menos, né? Espero que a gente consiga essa proeza. Bom, antes de começar, Estela, eu não poderia deixar de lamentar profundamente as mais de 117 mil mortes por Covid-19 no Brasil, desde o primeiro caso, em fevereiro, até o dia de hoje. Já contabilizamos oficialmente mais de 117 mil mortes. Provavelmente, este número é muito maior, por conta da subnotificação. Então, eu quero lamentar profundamente essas mortes e me solidarizar com as famílias pela perda dos seus entes queridos, não apenas aqui no Brasil, mas em todos os países do mundo, porque essa pandemia tem afetado o mundo, e não apenas o Brasil, embora o Brasil hoje seja um dos casos mais graves, por conta do desgoverno que estamos vivendo aqui no Brasil. E eu costumo dizer que estamos vivendo uma pandemia em meio a um pandemônio. É isso que nós estamos vivendo no Brasil. Uma pandemia e um pandemônio. O que significa, inclusive, que muitas destas mortes, segundo vários especialistas, poderiam ter sido evitadas, fossem outras as circunstâncias pelas quais estamos passando no Brasil. Inclusive, estamos numa situação calamitosa no próprio Ministério da Saúde, sem um ministro da Saúde há vários meses, por conta de decisões do governo federal. Então, eu quero lamentar essas mortes, me solidarizar com as famílias pela perda de seus entes queridos. Sabemos que cada uma das mortes impacta várias pessoas, porque a pessoa que morreu, ela tem pai, mãe, filho, primo, tio, parentes e amigos, e todos são afetados por essas mortes. Então, esses 117 mil se multiplicam por pelo menos mais 5, em termos de luto. Então, nós estamos em luto, apesar de que governantes do Brasil insistem em dizer que isso não é nada,
é uma gripezinha, minimizando a situação. Por isso é que nós estamos, ao mesmo tempo, vivendo uma pandemia e um pandemônio. Então, Estela, era isso que eu precisava de dizer antes de começar. Tá bem? Bom, para situar a questão propriamente da infância, como existe uma infância universal, única, ou existem uma pluralidade de infâncias. Nesse sentido, como é que nós podemos pensar a Convenção sobre os Direitos da Criança, que aí provavelmente chama Convenção dos Direitos del Niño, né? Mas no Brasil, ninho a gente diz crianças. Convenção dos Direitos da Criança. Então, vou fazer uma breve retrospectiva sobre a história da Convenção, bastante breve, apenas para situar a questão, e depois ver alguns desdobramentos em relação à questão dos direitos humanos de criança e adolescente, tendo em vista a questão se existe uma única infância universal ou existem diversas infâncias, né? Uma pluralidade de infâncias, e se esses direitos humanos têm que ser revisitados tendo em vista essa pluralidade. Bom, eu acho que podemos datar o início das preocupações internacionais com os direitos da criança em 1924, a partir da Declaração de Genebra, né? Claro que isso é um marco legal. Óbvio que existiam pessoas preocupadas com a questão dos direitos da criança, mas eu estou falando em termos institucionais, de legislação. Então, a gente, em geral, reconhece que a Declaração de Genebra é o primeiro marco na história, pelo menos do Ocidente, em relação aos direitos de criança e adolescente. Essa Declaração de Genebra ela foi incorporada pela então Liga das Nações, posteriormente a ONU, né? Em 1959, a ONU amplia essa declaração, faz uma declaração maior própria, inclusive já nos seus preâmbulos, incorporando os direitos da criança como direitos humanos, já que nós tínhamos já a Declaração dos Direitos Humanos. E, então, a ONU faz uma declaração própria, né? Declaração sobre os Direitos da Criança, em 1959. Notemos que são declarações. Declaração de Genebra, Declaração da ONU sobre os Direitos da Criança. O que quer dizer isso? Que, embora seja importante, são declarações. Elas não têm poder de lei de exigir, de obrigar que os países cumpram. Pode existir, assim, uma questão moral, uma questão ética, mas não uma questão legal de sanção. Então, essa é uma característica das declarações. Por mais importantes que sejam, elas não têm valor impositivo. Uma outra característica destas declarações é que os direitos nelas incorporados são basicamente direitos de proteção. Então, até nós podemos dizer que isso é uma primeira geração dos direitos da criança, os direitos de proteção. Direitos muito importantes, mas muito simples. Não simples em termos da prática, porque até hoje a gente vê que muitos desses direitos não estão garantidos. Que toda criança tem direito ao alimento, é um direito de proteção.
E a gente vê que no mundo muitas crianças ainda hoje não têm o alimento garantido. Então, são direitos de proteção. A criança tem direito ao alimento, tem direito, se estiver doente, tem direito a ser tratada, se for órfã, tem direito de ser protegida e cuidada numa família, numa instituição, pelos programas de assistência, ou seja, direitos de proteção. Declarações e direitos de proteção. A ONU, então, decidiu que 1979 seria o Ano Internacional da Criança, em 1979. Então, em 1978, um ano antes, a delegação da Polônia propôs à ONU transformar a declaração em uma convenção para dar aos direitos da criança esse valor de lei, de imposição aos países que assinassem, que ratificassem essa declaração. Devemos lembrar que, naquele momento histórico, nós estamos, do ponto de vista internacional, no que se chamava Guerra Fria. Ou seja, o mundo se divide em dois grandes polos, né? Os Estados Unidos por um lado, a União Soviética por outro, e os países, em geral, alinhados a um desses blocos. E a questão dos direitos humanos debatido na ONU era perpassada por essa divergência, né? Também. Então, a Polônia fazia parte, naquele momento, do bloco soviético, e foi a Polônia que propôs a transformação da declaração numa convenção. Principalmente o bloco ocidental, capitaneado por os Estados Unidos, se opuseram a isso, dizendo o seguinte: os direitos da criança não são mais apenas direitos de proteção. Não faz sentido, então, transformar a declaração como ela é numa convenção, porque os direitos não são mais só direitos de proteção. Então, isso ficou desta forma, porque a Polônia tinha a intenção de dar de presente ao Ano Internacional da Criança uma convenção, mas isso não foi possível naquele ano. No ano seguinte, a Polônia volta, a delegação da Polônia volta e faz uma proposta, insiste na proposta de uma convenção. Ela traz um desenho mais ampliado da declaração, um primeiro desenho da convenção, para dar início a um debate. A ONU, então, aceita, acata esse pedido e cria um grupo de trabalho, um GT, grupo de trabalho, para pensar um texto, produzir um texto que depois seria votado sobre a Convenção dos Direitos da Criança. Esse GT foi majoritariamente composto por países da Europa e da América do Norte, Estados Unidos, Canadá. Praticamente não tinha países da América Latina, nem da Ásia, nem da África. Daí que muitos analistas da convenção, em função, inclusive, da composição deste GT, diz que a convenção ela traz um viés ocidental de infância, apresenta um viés ocidental de infância, até pela composição do GT. Essa convenção foi debatida durante 10 anos.
de 78, 79 a 89, quando ela foi aprovada. A gente pode pensar, 10 anos é muita coisa, mas não foi tanto assim, porque os primeiros 5 anos praticamente não houve debate. As coisas caminharam muito lentamente. E a Guerra Fria estava muito acirrada, o que impedia um debate com mais calma sobre o tema. Então, os últimos 5 anos é que o debate evoluiu. E, de qualquer forma, esse grupo de trabalho se encontrava apenas uma vez por ano. Não era um encontro semanal, nem mensal, era uma vez por ano. Ao todo, esse grupo se encontrou, nós tivemos na ONU 9 reuniões, 9 encontros. Claro que os outros países que não faziam parte do grupo de trabalho podiam participar. As delegações podiam participar, dar opinião, debater, fazer proposta. Só não pertenciam ao grupo de trabalho, mas não estavam impedidos de discutir. Então, quando, em 1989, esta foi a convenção, o texto da convenção foi aprovado por unanimidade na Assembleia Geral da ONU. Então, naquele ano, foi colocado a assinatura, né? A adesão, a gente diz ratificação pelos países. Cada país que ratificar a convenção transforma a convenção em lei nacional, valendo para cada país como lei nacional. Então, no Brasil, por exemplo, nós temos a Lei Nacional, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e nós temos a Convenção sobre os Direitos da Criança, valendo também como lei nacional, porque o Brasil foi um dos signatários da Convenção. Então, ela foi aprovada na Assembleia Geral, foi colocada para ratificação, e notem bem, praticamente foi unanimidade. A grande maioria, quase que absoluta, de todos os países ratificaram a convenção. Menos, pasmem, Somália, que era uma situação muito específica na época, estava em conflito e guerra, e os Estados Unidos, curiosamente, porque os Estados Unidos foi um dos que mais trabalhou e participou e fez questão de colocar direitos individuais, políticos, na convenção, mas não ratificou. Tanto que, me lembro, o Obama, quando ele foi eleito presidente dos Estados Unidos, ele disse que iria ratificar a convenção, mas isso não aconteceu, porque há setores nos Estados Unidos que se opõem a que os Estados Unidos ratifiquem a convenção. Não quer que, por exemplo, o Comitê de Monitoramento dos Direitos tenha nenhuma ingerência nos Estados Unidos. Eles acham que isso aí é uma ingerência no país, na soberania, nas famílias, na liberdade de cada família educar as crianças do jeito que eles querem. Então, eles se opõem muito. Praticamente hoje, eu creio que é o único país, talvez mais um ou outro, mas praticamente é o único país, se não for o único, é o segundo, é só mais um ou dois que não ratificaram a convenção. De qualquer forma, é muito curioso, porque as declarações eram direitos de proteção. Quando eles...
Tem mais 5 minutos, tá? Pois não, pois não. Quando os países se opuseram a que a declaração se transformasse numa convenção, é porque diziam o seguinte: os direitos da criança não são mais só de proteção, são direitos também de participação, são direitos civis, são direitos políticos. Direitos de participação e autonomia. Direitos que tradicionalmente eram dos adultos e não das crianças. Entendeu? Então, diante do fato de que esse GT era majoritariamente ocidental e trazia um viés ocidental de criança, diante do fato de que os debates, eu li todos os anais da convenção, os debates eram muito acirrados, as diferenças eram muito grandes entre os países. Diante de tudo isso, então, como é que se explica que a convenção seja o documento internacional de direitos humanos mais ratificado pelo mundo inteiro, menos Estados Unidos e talvez mais um país? Como é que se explica isso? Aí é que eu fui entender, a partir dos meus estudos, que tem uma coisa nessa legislação internacional da ONU que se diz o seguinte: você pode fazer reserva. Então, um país pode aprovar a convenção e dizer o seguinte: olha, o nosso país está aprovando a convenção, mas, em relação ao artigo 1, 5, 10, não vai ter vigência no nosso país. Nós estamos fazendo reserva. Só para dar um exemplo, por exemplo, o Canadá fez uma reserva que eu acho muito interessante, que ela diz o seguinte: olha, o país está ratificando a convenção. No entanto, quando se tratar de adoção, nas comunidades indígenas, aborígenas, valerá os costumes indígenas e não o que está na convenção. Fez uma reserva para proteger os direitos indígenas, as práticas indígenas em relação à adoção. No entanto, alguns outros países que tinham tido bastante debate durante o período de discussão da convenção, esses países fizeram reserva em praticamente toda a convenção, dizendo o seguinte: olha, nosso país está aprovando a convenção e ela entrará em vigor no nosso país desde que os artigos não entrem em conflito com a legislação, com a Constituição, com os bons costumes, com a moral, com a tradição, com a família e com a religião. Ou seja, não entrará em vigor, porque praticamente fez reserva em todos os artigos da Convenção. Aí entendi como é que, sabe, uma visão ocidental de criança pode ter uma adesão praticamente unânime por todos os países, sem nenhum problema, mas é por conta das reservas. Então, assim, só para terminar, Estela, 1 minuto, mas depois a gente pode voltar a isso nos debates, que é o seguinte: não é que os autores e eu também, a gente seja contra a convenção, em absoluto, mas tendo em vista toda a questão das pluralidades da infância e, atualmente, de todos os debates de direitos humanos, inclusive, por exemplo, várias correntes, né? Inclusive os indígenas aqui do Brasil, colocando a questão dos direitos devem incluir, inclusive, não humanos.
direitos humanos devem ser ampliados para incluir, inclusive, animais e plantas, e as diferentes concepções de infância. Então, não é para essas observações, não é para diminuir a importância dos direitos humanos, mas para que a gente possa ampliar essa discussão, tendo em vista diferentes tradições e diferentes culturas, diferentes cosmologias existentes no mundo e não apenas uma visão ocidental de infância. Fico por aqui, Estela, muito obrigada. Yo voy a hacer, como acostumbramos, un pequeño resumen y después hay un comentario ya aquí que agrega a lo que dijo Esther y ya Ana Lázaro nos los va a plantear si hay condiciones. Bueno, Esther primero quiero decir en español que ella hace una denuncia y una manifestación de solidaridad a las más de 117,000 muertes por COVID en mi país, porque son muertes producidas por una política genocida y sin control, y seguimos con más de 1,000 muertos por día, y todo está abierto en nuestro país. Ella entra en el tema, piensa en este tema, en los discursos hegemónicos en tensión, diciendo que para hablar de infancia hay que hablar de pluralidades, hay que hablar de multiplicidades que están presentes cuando se habla de la Convención de los Derechos de los Niños. Hace un paseo histórico y dice que la verdad esta convención que tenemos hoy, hay una historia que ella remite a 1924 con una declaración de Ginebra en el marco de la historia occidental de los acuerdos que incluye y que van a tomar cuerpo después, como los derechos de los niños y en algunos países de los adolescentes también, ¿no? Ella dice que esa declaración de Ginebra es incorporada en 59, ampliada, bastante ampliada, y ya ahí sí incorpora la idea de derechos de los niños como derechos humanos. Dice ella que hasta ese momento son declaraciones sin poder de ley, y por lo tanto los países pueden moralmente o éticamente adherir, pero no hay que cumplirlo porque no es una ley. Y dice que en 79 la ONU decreta el Año Internacional del Niño y en 78, en los preparativos de ese año, Polonia propone cambiar la declaración para una convención para que tenga valor de ley. Pero frente a la Guerra Fría, por los dos bloques, los que adherían a la Unión Soviética, al bloque socialista o a los Estados Unidos, que era el imperio capitalista, Estados Unidos se opone y dice que no lo acepta. Y lo que se hace en Naciones Unidas es proponer en 79 un grupo de trabajo en Naciones Unidas que dura 10 años. Esther explica que no se reunieron asiduamente, sino que hubo 9 reuniones en 10 años y que solo en las últimas, de hecho, se mete mano en el asunto para organizarlo y que es aprobada entonces una convención. Pero dice ella que las delegaciones, los delegados de esos grupos de trabajo eran europeos y de América del Norte, que los demás países podían mandar delegaciones como oyentes, pero no eran delegados. Y la ley que se aprueba, la convención que se aprueba, por un lado, es una convención occidental, imperial occidental. Pero dice que una vez aprobada esa ley, se ratifica esa ley por cada país, o lo ratifica o no lo ratifica, pero que al ratificarlo, el país puede plantear resaltos diciendo que adhiero a la convención, pero no a tales cláusulas porque se opone a ciertas características locales de su país. Cuando él hace esos resaltos, lo que significa es que ya no tiene poder de ley frente a su país porque ese país dice que ese aspecto no lo va a cumplir.
¿no? No es un derecho a ser cumplido, lo justifica por sus características locales. Bueno, Anita iba a hacer ese comentario, lo voy a hacer yo. Hace un comentario importante de que solo Somalia y Estados Unidos no firman a principio la convención, que Estados Unidos tiene la argumentación de que no es simplemente una declaración o una propuesta de protección, sino como una declaración aborda ya derechos civiles, derechos de participación y que entra en otros conflictos jurídicos según Estados Unidos, razón por la cual no va a firmar. Y aquí Esther, una compañera aquí de este seminario, que es Johanna Cabral, ella nos dice que el Sudán fue el último a adherir a la convención, Sudán del Sur, fue el último a adherir a esta convención y que Estados Unidos hasta ahora no la ha ratificado. Entonces cierro este pequeño resumen de toda una exposición más rica, evidentemente, que va a estar en YouTube, quien quiera después oírla con más cuidado, para invitar a Flavia, que venga ahora a hablar con nosotros. Flavia Cristina Silvera Lemos, ella es una maestra de psicología social, también psicóloga, de la Universidad Federal del Pará. Pará, para quien no lo sabe, es un estado al norte de Brasil. Yo tenía que estar hablando en portugués y se me olvidó. Pero entonces cabe esa explicación. Pará es uno de los estados enormes amazónicos, al lado de la Amazonia, del estado Amazonia. Pero es la região amazônica. Flávia é psicóloga de formação, doutora em História Cultural e mestre em Psicologia Social e psicóloga pela Unesp Assis, em São Paulo. Ela é a coordenadora de um importantíssimo grupo de pesquisa com muitíssimas publicações, lives, transmissões, trabalhos, seminários, que é o Transversalizando. Ela é autora de inúmeros artigos, organizadora de uma quantidade indescritível de livros e sobre produção subjetiva, infância, juventude, medicalização, patologização, biopolítica, entre outros temas. Flávia também é uma interlocutora importante nos espaços de direitos humanos, como o Conselho Nacional dos Direitos da Infância, da Criança e do Adolescente, ou no Conselho Federal de Psicologia, nas lutas relativas à criança e ao adolescente. Obrigada, Flávia, por aceitar o convite. Você está com a palavra. Obrigada, Estela. Pronto. Você está sem vídeo. Tá, pronto. Aí. Continuamos sem vídeo. Tá. Pronto? Não. Boa noite. Eu não estou vendo. Anita, estás vendo a Flávia? Eu não la veo. Não, teu vídeo não está. Foi. Aqui. Foi. Oba! Pronto. Boa noite a todos, todas e todos. Eu agradeço muito ao convite da professora Estela Scheiva e também de todo o grupo Infâncias. Para mim é uma alegria e uma honra estar podendo conversar com vocês, todos e todas, todos. E hoje eu havia dito à professora Estela que gostaria de falar um pouco sobre a medicalização da infância, adolescência e juventude nos relatórios da Unicef. Bom, o ano passado, quando eu estive no México, eu falei sobre o Unicef, mas eu falei de uma forma muito geral, né? E na fala de hoje, então, eu resolvi fazer esse recorte das práticas de medicalização da infância, adolescência e juventude por meio do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. A medicalização é uma prática que não diz respeito apenas à disciplina medicina,
E ela também não é efetuada apenas por médicos, por médicas, né? Pelos profissionais da medicina. Mas a medicalização é uma prática heterogênea, né? E ela pode ser realizada por diferentes profissionais de diferentes áreas e saberes, né? Porque a questão não é a unidade discursiva, né, de um saber, né? Pensando a questão do discurso para Michel Foucault. E sim a pensar os saberes como um conjunto de enunciados, né? E que esses enunciados são formados, são relacionados arbitrariamente por jogos de poder e saber. Então, é a partir deste lugar que eu quero, né, desse olhar que eu quero falar. Então, agradeço bastante ao convite e agradeço a essa possibilidade de conversar com vocês hoje a respeito dessa temática, desse objeto de preocupação, de inquietação. Bom, por que eu iniciei tentando diferenciar um pouco a medicalização da medicina e dos médicos e médicas? Porque é muito comum nós vermos definições, nós lermos definições de que medicalização é a redução do social ao médico, ou é a redução de questões sociais ao poder médico, ou redução das questões sociais à biomedicina, ou a uma perspectiva biomédica, né? Essa é uma definição possível para alguns grupos. Porém, para o Michel Foucault, as práticas de medicalização, assim como outras práticas, elas não podem ser lidas, analisadas, problematizadas apenas por um viés chamado disciplina. Quando nós acompanhamos o curso do Michel Foucault, que foi a aula inaugural dele no Collège de France, a Ordem do Discurso, lá ele vai dizer, vai afirmar que a disciplina é um dos filtros de controle discursivo, mas que, se quisermos fazer uma arqueogenealogia, uma análise política da verdade, da história política da verdade, é fundamental nós colocarmos em xeque este viés chamado disciplina. Assim também colocarmos em xeque, assim como colocarmos em xeque, questionarmos, interrogarmos um outro dispositivo de controle discursivo, que é o princípio do comentário, né? A partir de uma definição primeira de uma disciplina ou de um autor e sua obra, uma série de outros autores passam a comentar aquele autor e a sua obra, citando aquela obra como uma unidade discursiva com o autor. Então, é importante também deslocar a posição institucional, né, dos profissionais e os lugares institucionais das posições de sujeito. Então, médico é uma posição de sujeito. Hospital, política, serviços de saúde seriam lugares institucionais, posições institucionais em que nós achamos de uma forma reducionista, simplista, né, que são os espaços em que a medicalização se dá, né? Mas se nós tomamos a ordem do discurso a partir do Michel Foucault como uma referência analítica, nós vamos dissociar a medicalização, né, da figura do sujeito, da posição de sujeito, médico e médica, e também, por exemplo, do hospital como lugar institucional em que a medicalização se dá, ou se daria supostamente. Se nós pegarmos uma coletânea chamada Microfísica do Poder, organizada pelo filósofo e professor Roberto Machado, né,
publicada no Brasil pela editora Graal, no Rio de Janeiro. Lá há uma coletânea de textos do Foucault, que foram entrevistas, palestras, conferências, né? E textos escritos por Foucault e que foram traduzidos pelo Roberto Machado e publicados no Brasil no final da década de 70. Né? E lá nós vamos encontrar um texto sobre o nascimento do hospital, que é um texto do Foucault sobre o nascimento do hospital. Por exemplo, nesse texto, Foucault irá afirmar, salientar, que o hospital não era uma instituição, né, médica, e sim uma instituição geral de caridade e de internação de pessoas que eram excluídas ou interditadas por diversos discursos, de diversos modos, de uma determinada sociedade. E que, aos poucos, os médicos, as médicas, começaram a se apropriar do hospital, do lugar institucional hospital, e passaram, então, a medicalizar o hospital. Portanto, o hospital não é uma instituição naturalmente médica, né? Não há nenhuma instituição, enquanto estabelecimento, que seja uma natureza, né? Mas todas elas têm uma história e, em geral, o estabelecimento ele é correlato às práticas que o constituíram a partir de um objeto de preocupação. Isso é muito importante, toda essa introdução que eu estou fazendo, para pensar o conceito de medicalização, para que a gente possa, por exemplo, pensar as práticas psicológicas, que nós poderíamos chamar de psicologização, como práticas medicalizantes. Que nós poderíamos pensar, por exemplo, a medicalização por meio da estatística, por meio da geografia, da sociologia e de outros saberes, da história. Como assim, Flávia? Né? Não é o poder médico? Sim, temos um efeito político de dominação médica enquanto hegemonia profissional de saber, mas o que eu quero diferenciar é que a hegemonia profissional, né, e de um saber não configura uma única, né, prática de medicalização. A medicalização pode acontecer pela medicina e pelo poder médico profissional. E pode também acontecer no estabelecimento hospital. Todavia, ela não acontece apenas no hospital. E vocês podem perguntar, Flávia, como a geografia pode ser utilizada para medicar? Por exemplo, na gestão de riscos e perigos, quando nós fazemos um mapa geográfico com o conceito de território, né, e mapeamos esse mapa com por exemplo, agulhas com ponchinhas vermelhas para as áreas que nós chamamos de risco. Pontinhos azul, de cor azul para as áreas que a gente vai mapear como territórios de índices maiores de crimes, de índices maiores de pessoas com diabetes, por exemplo. Então, a geografia, ela pode ser apropriada pelo Estado e também ser utilizada como um fator de medicalização, né? Quando, por exemplo, nós pensamos nos indicadores estatísticos dos índices de desenvolvimento humano, nós podemos pensar um uso da geografia. Quando nós, por exemplo, trabalhamos com a sociologia positivista e funcional, nós podemos pensar a família como disfuncional e analisar uma família como disfuncional a partir de um conjunto de indicadores, de modelos normalizantes de família que foram constituídos numa prática higienista medicalizante. Então, eu não estou dizendo que um saber em si é medicalizante, e sim que é uma trama de saberes e poderes que produzem efeitos de verdade, produzem práticas específicas de intervenção, as quais nós estamos chamando de medicalização, porque elas
visam produzir um corpo e um sujeito inscritos, né, numa racionalidade medicalizante, uma subjetividade que se pensa por e se explica por uma racionalidade medicalizante, por exemplo, controlando sua dieta, sua nutrição, taxas de natalidade, taxas de mortalidade, indicadores de parto, aleitamento, vacinação, e maternidade compulsória como fosse algo natural da mulher, mulher como suposto gênero biológico, e não estou dizendo de performatividade de mulheres, né? Correlações entre uma suposta disfunção familiar e, né, o ato infracional de uma adolescente, correlações entre não planejamento familiar e a ausência de condições psicológicas de cuidar de uma criança e adolescente. Por que eu estou dando esses vários exemplos? Porque eles podem ser encontrados nos relatórios do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF. Quando o UNICEF é criado, ele é fundado com um objetivo. O objetivo principal, né, em 1946, com a fundação do UNICEF, foi cuidar da saúde materno-infantil. Então, vejam, né, o primeiro objetivo do UNICEF é gerir a saúde materno-infantil, sendo que saúde, né, não é um objeto apenas de algumas profissões, né? Saúde é um direito, mas saúde é muito mais que um direito, né? O que eu posso denominar e definir como indivíduo saudável, população saudável, família saudável. Esse saudável implica, né, um conjunto heterogêneo de saberes e que tem articulações com as práticas de medicalização. Mas eu vou enquadrar nesse saudável, né, nesse gerir a saúde materno-infantil, um conjunto de indicadores, então, que, de alguma forma, implicaram, na medida em que o UNICEF passou a intervir e efetuar as suas práticas, em uma medicalização dos corpos de crianças, adolescentes e jovens, mas também dos corpos de mulheres adultas, porque o objetivo era a saúde materno-infantil. Né? E, apesar de depois de alguns anos, o UNICEF reorganizar o seu objetivo e afirmar nos seus relatórios que passaria a focar os direitos de crianças e adolescentes de uma forma geral, até hoje, com desníveis discursivos, mas de uma forma intensiva, há práticas do UNICEF que focam ainda a saúde materno-infantil de uma forma bastante proeminente, né? Bastante frequente. Então, nós poderíamos dizer que há uma atualização, né, da gestão das crianças e adolescentes, dos direitos das crianças e adolescentes, pela gestão da saúde materno-infantil ou sob o enquadre e o atravessamento da saúde materno-infantil. E esse é um importante analisador para a gente pensar o acontecimento medicalização, né, realizado pelo UNICEF. Porque em boa parte dos documentos nós teremos fotos, por exemplo, de mulheres mães, e as mulheres colocadas nessa condição de maternidade como essa fosse uma condição compulsória. Nós vamos encontrar o planejamento familiar e os direitos sexuais e reprodutivos basicamente ligados como uma condição biológica da mulher, sendo que um direito é uma escolha, ele pode ser visto como escolha, e não um destino da mulher. Então, não necessariamente a criança e a adolescente, mulheres precisam ser preparadas para a maternidade. O aleitamento materno, ele pode acontecer de várias maneiras, mas o UNICEF prescreve para as mulheres o aleitamento, né, com leite materno, exclusivamente. E, de certa forma, o UNICEF
coloca mulheres, mães que não realizam esse aleitamento materno por exclusividade como mães negligentes, né? Que supostamente estariam submetendo seus filhos, né, a doenças e uma série de situações de risco em função da escolha de não ofertar o aleitamento materno exclusivo, né? E nós poderíamos encontrar nos documentos da Unicef uma série de outros elementos e analisadores em que a medicalização se dá, por exemplo, o analisador desenvolvimento da criança e adolescente. O desenvolvimento da criança e adolescente é pensado por uma dimensão psicológica das teorias de desenvolvimento, também é pensado pelo desenvolvimentismo econômico, sob o crivo higienista, né? Porque o desenvolvimento econômico também passa a ser explicado em função do desenvolvimento psicológico cognitivo de crianças e adolescentes de um país, pelo desenvolvimento psicocultural de crianças e adolescentes de um país. E também nós podemos ainda pensar um enquadro medicalizante do desenvolvimento pelo desenvolvimento neuropsicológico e neurobiológico. E aí uma série de saberes são convocados como saberes das neurociências, das psicologias evolucionistas, para explicarem, né, as questões desenvolvimentistas das crianças e adolescentes. E um conjunto de políticas públicas são formuladas e são apresentadas a partir destes saberes e desses analisadores. Então, algo que é muito mais amplo, como direitos sexuais e reprodutivos, é filtrado sob uma encomenda do planejamento familiar, né? Ou sob a encomenda da prevenção às DST-AIDS. Sendo que, ao falar de direitos sexuais e reprodutivos, nós poderíamos falar, por exemplo, do aborto, que o Unicef não menciona como um direito sexual e reprodutivo. Nós poderíamos falar do direito a não ser mãe, né, e ter uma sexualidade que não passa pela maternidade. Nós poderíamos falar do direito das adolescentes, das jovens mulheres, né, a pensarem o sexo e a sexualidade, por exemplo, pela masturbação, o que também não é dito e pensado pelo Unicef. Então, na medida em que nós vamos analisando os documentos, nós vamos conseguindo mapear um conjunto de simultaneamente ao entrecruzamento de pontos que nós poderíamos chamar de vetores de dominação, porque eles estão além das relações dinâmicas da analítica do poder, seja da disciplina, seja do poder disciplinar, do poder enquanto biopolítica, e perpassam também outras práticas de governo das condutas que são mais tuteladoras e se sustentam em mecanismos de opressão e dominação. Porque as práticas de medicalização, elas podem ser soft, o Foucault vai dizer isso numa conferência na UERJ na década de 1970, chamado Nascimento da Medicina Social e também na política de saúde do século XVIII. E lá ele vai dizer que a medicalização ela pode ser só por uma psicoterapia, mas ela pode também ser autoritária quando ela acontece, por exemplo, por meio de uma internação compulsória, né? Ou por meio de uma prática eugenista. Então, nós podemos ver que a medicalização realizada pelo Unicef pode passar pelo autoritarismo de uma opressão, dominação, coerção, e também pode passar por um mecanismo mais soft de prescrição, orientação, indicação, a partir de determinados modelos normativos e normalizadores. Bom, eu acho que eu vou parar por aqui, eu quero conversar, eu não sei, Estela, como está meu tempo, professora Estela, mas eu acho que aqui eu pude dar um pouco o tom do que eu gostaria de abordar, né? Muito obrigada pela oportunidade, pelo convite mais uma vez.
Bien, entonces voy a presentar ahorita en términos generales, en rasgos generales, lo que plantea Flavia, ¿no? Flavia empieza hablando de la importancia de las prácticas de medicalización de la infancia y de la juventud, de estudiar esas prácticas de medicalización a través de documentos del UNICEF. Ella ha estudiado diversas áreas, diversos documentos, diversas épocas del UNICEF, tiene un libro sobre eso inclusive, ¿no? Y ella dice que lo que ella quiere empezar diciendo es que la medicalización no solo se da por los profesionistas de la medicina, que siguiendo la idea de la producción discursiva de Michel Foucault, se puede reconocer la medicalización como una práctica heterogénea, por ser un conjunto, por ser compuesta por un conjunto de enunciados que son relacionados arbitrariamente por un juego de poder saber. Eso lo trae de Michel Foucault y hace las citas correspondientes. Dice que ese es el prisma a partir del cual ella aborda los documentos de UNICEF. Ella quiere diferenciar lo que es la medicalización de la práctica de los médicos. Dice que abocarla apenas a la práctica de los médicos es un reduccionismo, ¿no? Y dice que para Foucault las prácticas de medicalización no pueden ser leídas por abordajes disciplinarios. Dice que siguiendo la propuesta de Foucault, le interesa más hacer un abordaje arqueogenealógico, de arqueología y genealogía, y para poner en cuestión la propia concepción de disciplina y como dispositivo de control. Y otro dispositivo sería el comentario, lo que ronda la disciplina, la verdad, para más afirmarla que para desplazarla. Para desplazarse de eso, ella se propone a estudiar la posición institucional y los lugares institucionales de las posiciones de sujetos, o sea, el médico y las médicas como lugares de saber, lugar de la medicina y lugar de la medicalización. Dice que eso, como ya había dicho, es un reduccionismo y le gustaría pensar entonces lo que era un hospital, que en un texto de Foucault, que es El nacimiento de la clínica, que está en una obra que se llama Microfísica del Poder, pero hoy está en dichos escritos, está en otros lugares. En la Microfísica del Poder, Foucault va a estudiar cómo los hospitales originalmente son lugares de la caridad, del cuidado mucho más amplio de los mendigos, pero lugares de internamiento, y cómo los médicos se apropian de ese espacio para capturarlo en lo que se llama una medicalización. Dice ella, entonces, hace una anotación conceptual de que no hay ninguna institución que tenga una naturaleza. Entonces, cualquier establecimiento es correlativo a un objeto de sus prácticas, y hay que ver qué prácticas son esas y cómo fueron siendo constituidas. A partir de eso, ella también dice que en esa idea de la disciplina, ella va a ver que una serie de áreas como, dice, la geografía, la sociología, la estadística, la psicología, son áreas que también producen modos de medicalización. Y nos explica cómo. Ella usa un ejemplo de la geografía cuando se define un territorio de riesgo con mayor índice de crímenes, con mayor lugar de enfermedad, y se van produciendo relaciones de manera tal que esos espacios se convierten en objeto de la medicalización por los saberes que lo van planteando de ese modo. Y dice, entonces, el Estado se apropia de esos saberes y lo puede usar para una política más amplia de medicalización. Ella aclara que el saber no es en sí medicalizante, sino ciertos saberes, ciertas prácticas que inducen a una racionalidad medicalizante. Y trae como ejemplo central el de la maternidad, la lactancia, la maternidad compulsoria, como los documentos de UNICEF
a partir de 46, cuando se funda, empieza a definir qué es la maternidad, cómo es la maternidad, cuál es la buena maternidad, cómo la lactancia la circunscribe al lecho materno, al pecho, no abre otras posibilidades, y definiendo entonces qué es lo saludable. Ella dice que eso implica en un conjunto heterogéneo de saberes, pero buscan en su enunciación discursiva esa unidad que hace que localicemos esos saberes como verdad, y en ese sentido se buscan mecanismos de gestión para pensar la medicalización reactivada. Y a eso se dedica también el UNICEF con sus programas, sus planes, sus modos de implementar las políticas que están definidas en sus documentos. Ella entonces dice, bueno, hay muchos ejemplos, habla de la planeación familiar, derechos reproductivos, como son restringidos a las formas de reproducción biológica de una condición biológica. Entre otros ejemplos, ella habla de la falta de debate, por ejemplo, sobre derechos de sexualidad, que generalmente el derecho sexual es visto como reproductivo, o la cuestión de las enfermedades sexualmente transmisibles, pero no se habla de aborto, el derecho de no ser madre, de la sexualidad por la masturbación, otros modos de existencia que no son tocados y que van produciendo un discurso hegemónico de lo que es lo saludable y de lo que es medicalizable, lo que no sería saludable. Entonces, en términos generales, aquí están las ideas de las dos ponentes de hoje. E hoje, então, abrimos o debate, o primeiro momento do debate. Quem quiser fazer perguntas, quem quiera hacer preguntas, comentarios, lo que quieran, está abierta la mesa. Anita está conduciendo para nosotros la mesa de preguntas, pero pueden levantar la mano y entonces hablamos. Norma quiere participar, Estela. Vamos, Norma, gracias. Sí, bueno, cuando estaba mencionando acerca de esta reducción de lo médico y el origen, digamos, mucho más amplio de los hospitales como instituciones, digamos, de asistencia y hospitalaria en el sentido de hospitalidad en el más amplio sentido, recordé, por ejemplo, el origen de las guataperas, que eran la especie, digamos, el equivalente colonial en Michoacán, de los hospitales, donde eran centros de artes, de oficios, centros de reunión, digamos, y de asamblea, por decirlo así, el centro cívico, digamos, de la comunidad, que después, bueno, fue cambiado y todo esto, ¿no? Pero que sí, evidentemente había una tradición mucho más amplia, digamos, mucho más cívica, digámoslo así, de sentido de hospital, que después se redujo al aspecto médico, ¿no? Alguém mais quisiera hacer um comentário? Alguém quer fazer um comentário, uma pergunta, uma questão? Adelante, maestro Minet. ¿Quién? Anita, ¿quién? Minerva. Minerva. Yo, Estela. Hola, sí. Gracias. Bueno, me surge una pregunta así de cómo pensar entonces esta dimensión medicalizante en el contexto de la pandemia, ¿no? ¿Qué dimensiones recobra? Anita, eu também quero fazer uma pergunta. Flávia, Minerva pergunta como pensar a dimensão medicalizante no contexto da pandemia. E eu também quero fazer uma pergunta, uma coisa para Esther. Tá, Esther?
Esther, politicamente, como você vê a força dessa convenção, por exemplo, no contexto da pandemia? Estados Unidos nunca aceitou a convenção, mas muitos países sim, e dizem aderir. E hoje nós vivemos uma situação absolutamente inusitada, porque o coronavírus ele não é falado por territórios nacionais, né? Nós temos uma situação absolutamente sem fronteira, é incontrolável. Não há continentes, não há países, há um vírus que nos ameaça. Você, por exemplo, eu sou muito cética há muitos anos dessas convenções internacionais, porque eu acho que servem para legitimar mais democracias burguesas do que, de fato, para articular nossas lutas e mudanças importantes. Eu fico me perguntando que efeitos teve isso, ou poderia ter tido, enfim, poderia ter tido, não é no campo da história, no campo de um condicional. Mas como a gente poderia pensar esse instrumento num momento como o atual? Não sei, alguém mais quer perguntar ou comentar? Ou lhe damos as palavras e volvemos ao debate? Vamos? Então, Esther e Flávia, quem quer começar? Quem quer começar? Quer começar a Flávia e depois vai a Esther para inverter um pouquinho? Pode ser? Pode sim. Então vai Flávia Então, e depois Esther. Tá bom, Esther? Bom, no contexto da pandemia, eu tenho acompanhado os documentos da Unicef na página na internet da Unicef, tanto no site como também na página no Facebook, no Instagram, e tenho lido alguns documentos. Ainda não os analisei com rigor de um trabalho historiográfico, mas o que eu percebi é que eles vêm atravessados por uma oferta de biossegurança, uma encomenda, na verdade, uma encomenda de biossegurança, e essa encomenda, ela tem esse campo de oferta, a oferta de aparatos, de tecnologias, dispositivos de biossegurança, como os dispositivos biotecnológicos, por exemplo, os dispositivos de biovigilância, né? Então, dentro dos dispositivos de biovigilância, há um conjunto de avaliações, né, que podem ser usadas para monitorar por meio de um conjunto de controles os corpos de crianças, adolescentes e suas famílias. E aí são várias tecnologias chamadas de biovigilância, porque elas implicam um controle ligado a auditórios, né? E esses controles podem ser operacionalizados por celulares, por localização de satélite, né? Pela localização de pontos de internet, né? Mas eles também podem acontecer por dispositivos como nós vimos na China, como trancas, né? Filmadoras, e também exigências de testes. Em termos de biossegurança, há a questão do distanciamento dos alunos na sala de aula, que o Unicef propõe, há uma substituição das aulas presenciais por aulas em outras modalidades, e uma série de cuidados elencados entre as tecnologias de biossegurança para o retorno às aulas, para o planejamento do retorno às aulas, por exemplo. Né? Mas há também elementos ligados à alimentação, à dieta, à imunidade, né? Aos grupos de risco. Então, há todo um conjunto de estratégias e de saberes que eu venho chamando de bioeconomia, biovalor, e aí eu venho chamando, conversando com
dos autores, porque eu não inventei esse termo, né? É um termo que vem sendo usado por vários autores e saberes, que é o termo de bioeconomia, biovalor, né? A biossegurança, biotecnologia, são várias estratégias que implicam também as ciências humanas e assim, apenas conceitos e valores ligados à biomedicina ou à biologia aplicada às novas tecnologias. Mas quando a gente está falando de biossegurança, a gente está falando de defesa de sociedade também. A gente também está falando de um pacto social que tem implicações na economia política, tem implicações da gestão do território, da gestão das cidades, do transporte, da moradia, do saneamento básico. Então, a Unicef tem lançado cotidianamente cartilhas e pequenos panfletos, posts, né, com alertas, com indicadores estatísticos a respeito da pandemia, né? Eu não digo que eles não são importantes, que não haja neles um cuidado com a saúde. A questão não é ser contra ou a favor do cuidado com a saúde e nem negar a importância e as contribuições desses saberes que nós estamos citando aqui. Mas é da gente problematizar esses dispositivos de controle, né, a partir de uma lógica neoliberal e uma lógica do empresariamento e empreendedorismo da vida. Porque todas as vezes que o Unicef vai falar de segurança, biossegurança, cuidado da saúde, e também vai atrelar a medicalização a um vetor econômico e político. Ele vai estar falando dos impactos de bilhões de dólares, né, na economia de um país. Ele vai atrelar esse cuidado com a criança ao desenvolvimento do país, né, e ao desenvolvimento desse país em termos de possibilidade desse país entrar numa competição e numa concorrência neoliberal, né, num viés de oportunidades e meritocracia, que é atravessado por uma linha analisadora do desenvolvimento, né? Quando a gente pensa, então, na hierarquia dos países, dos processos de desenvolvimento social e econômico. Então, a pandemia se tornou também um analisador de desenvolvimento econômico, né, e de medicalização, soft medicalização autoritária de crianças, adolescentes e suas famílias, a partir de determinados vieses securitários, de determinados dispositivos securitários, sobretudo da biovigilância e da bioeconomia, da biossegurança. Eu não sei se eu respondi. Sim, sim. Obrigada. Voy a resumir rápidamente para pasarle la palabra a Esther y después abrir de nuevo otra ronda si hay comentarios o preguntas. Flavia dice que ha seguido las páginas, sobre todo de UNICEF, en el contexto de la pandemia, y lo que percibe es que el vector de bioseguridad y biovigilancia es lo que ha prevalecido, ¿no? Dice que hay un conjunto de evaluaciones que pueden ser usadas para controlar los niños y sus familias, sean físicos, celulares, satélites, puntos de internet, filmadoras, candados, rejas, como ella dice que vimos en China, usándolo en China, ¿no? Que hay desde pequeñas cuestiones que todo el mundo lo repite, como la distancia en el salón de clases, la sustitución de clases presenciales, cuidado con tecnologías de seguridad, pero dice que lo que hay, la verdad, es lo que ella llama, junto con otros autores que viene estudiando, una bioeconomía, un biovalor, y que están implicadas las ciencias humanas y sociales, no solo las ciencias médicas, que hay conceptos, hay valores vinculados a la medicina, pero ahora usado en nombre de la defensa nacional de un pacto social. Lo que ella llama atención es que hay implicaciones de todo el tiempo en todos esos discursos
con la economía política, ¿no? Hay cartillas, hay cosas, instructivos de cómo ser. Dice que no es que ella sea contra o favor, que no se trata de decir sí o no, ni de negar la importancia de algunos saberes, sino de problematizar los dispositivos de controles que pasan objetivamente por la lógica neoliberal, que están siempre preocupados con la economía, con el desarrollo económico, con el emprendedorismo, y vinculó el vector económico y político bajo las bases neoliberales meritocráticas a lo que sería la salvación de la vida en la pandemia. Y ahora le pasamos a la palavra a Esther. Bom, eu queria primeiro, Estela, agradecer o seu resumo extremamente cuidadoso da minha fala. Eu me sinto totalmente contemplada na tradução que você fez. Obrigada. E agora, então, pensando a sua questão, como pensar a convenção, né, nesse momento atual. Para responder isso, eu queria fazer uma pequena retrospectiva, falar um pouquinho, rapidamente, dos conflitos e dos debates, dos bastidores do processo de produção da convenção, porque ali estava apresentado diferentes visões de infância, de sociedade, de cultura. Então, dos milhares de questões, eu vou pegar 2 ou 3 para fazer essa exemplificação. Uma dificuldade começa pela própria definição do começo e do fim da infância, das idades. Então, teve um debate muito grande, muito acirrado, qual era o período determinado pela Convenção. Se não, alguns países mais religiosos, ou onde não havia tanta separação Estado e Igreja, queria que a Convenção ela alcançasse a gravidez, o feto, né? O nascituro, para que os direitos da criança começassem lá na gravidez, na fecundação. Para quê? Para proibir o aborto. Então, veja essa questão. Então, um debate era como que começa, quando é que começa a infância? Esses direitos valem a partir de que momento? Do momento que a criança nasce, do momento que haja fecundação. O que estava implicado nisso? O aborto. Era essa a questão. A outra questão era quando é que deve finalizar, né? 16 anos, 17, 18, até quando? Menor de idade é a partir de que idade e qual é o fim disso aí? Uma das questões que se colocava para a definição disso era que alguns países, parece que inclusive os Estados Unidos e a União Soviética, tinha essa questão da participação da criança em conflito armado. Implicava decidir até quando implica a menoridade, implicava nessa questão da criança poder ou não participar de conflito armado. A Convenção decidiu por 15 anos para participar de conflito armado, embora a idade seja 18 anos. Então, ela evitou a questão inicial, se começa a partir do nascimento, dizendo o seguinte, a Convenção vale para todas as crianças menores de 18 anos. Tudo bem. Então, não diz quando é que começa. E aí, cada país vai decidir de acordo com a sua legislação nacional, se vai permitir ou não o aborto, né? E o final, inclusive, embora a idade da infância é 18 anos, mas permitiram o recrutamento para conflito armado com 15 anos. E aí, muitos países se revoltaram com isso.
e aí fizeram declaração, que é diferente de ratificação. Ratificação, você diz, olha, vai valer, mas nesse artigo aqui eu tenho a seguinte ponderação. Não vai valer por causa disso, disso. Declaração é diferente, porque a convenção não está dizendo se o país tem ou não que ter aborto, mas o país pode querer deixar claro a sua posição. Olha, no meu país não vai ter aborto, no meu país vai ter aborto, porque nada nessa convenção deve implicar na legislação, modificação da legislação do aborto, que é um direito considerado um direito da mulher, e não vai ser extinto esse direito por conta da convenção. Isso é uma questão de declaração. Então, é a questão da própria idade. Uma outra questão polêmica foi a questão de, assim, que a convenção acabou adotando, em um dos seus artigos, que os estados partes, ou seja, aqueles que são partes da convenção, que ratificaram a convenção, devem fazer tudo para impedir práticas tradicionais contrárias à saúde da criança. Ora, tudo bem, ninguém, digamos, de maneira geral, todos nós somos a favor da saúde, ninguém é contra. Mas na hora que chega no vamos ver, o que na hora de implementar e de decidir determinadas políticas, o que são práticas tradicionais contrárias à saúde da criança? Uma prática indígena, um ritual de iniciação, pode ser considerado, por esses valores ocidentais, práticas contrárias à saúde da criança? Essa é uma questão que, inclusive, depois a gente vai ver aqui no Brasil. Outra coisa, religião. Isso foi muito debatido, já que a convenção trazia os direitos da criança como sujeito de direitos, como ela tendo dignidade, autonomia, podendo participar e decidir de acordo com a sua idade, maturidade e condição de julgamento. Ou seja, ela, pela convenção, ela tem o direito de decidir. E um debate muito grande para esses países mais religiosos, onde não há tanta separação Estado e Igreja, era se a criança tem liberdade de ter uma religião diferente dos pais. E muitos países muçulmanos eram contra isso. Não, a criança ela tem que seguir a religião dos pais. Ela não pode decidir não ter religião ou ter uma outra religião. Então, são questões que foram extremamente debatidas, muitas não foram resolvidas, porque eram diferenças que não tinha como resolver. A convenção foi o resultado de um consenso mínimo, e muitas questões, algumas ficaram em aberta, deixaram para os estados nacionais resolver, e aquelas que não foram resolvidas, os estados fizeram reserva. Tá? No nosso caso aqui, aconteceu o seguinte, no mesmo momento que estava se decidindo a convenção no plano internacional, e o contexto era de uma guerra fria, neste mesmo momento, nós estávamos, no Brasil, decidindo pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, porque nós estávamos saindo de uma ditadura e nós precisávamos, o Brasil precisava se dar uma outra Constituição, um outro ordenamento, porque os militares não governavam mais pela Constituição, era por ato institucional, e então houve um grande debate em torno da nova Constituição, que foi a Constituição de 88. Os movimentos sociais do Brasil inteiro trabalharam muito e participaram muito para colocar nesta Constituição de 88 direitos de cidadania daqueles grupos que historicamente eram marginalizados, as crianças pobres, os indígenas, as pessoas negras, com deficiência, idosos, as mulheres. Então, todos esses grupos, numa ação muito intensa, foi um momento muito intenso da sociedade brasileira,
de debate para colocar na Constituição direitos de cidadania. E o Brasil abraçou, a Constituição de 88 abraçou essa doutrina da proteção integral, a criança como sujeito de direitos, embora mantendo também direitos de proteção. Ou seja, a criança é pessoa em desenvolvimento, mas é sujeito de direitos. Ela tem dignidade, direito de participação e tudo. Bom, a Ângela Pinheiro, que é uma professora nossa muito interessante lá do Ceará, fez uma pesquisa muito boa sobre a Constituinte e viu que nos debates da chamada Constituinte Criança, que era ali a comissão que discutia os direitos da criança, no início haviam várias concepções de infância. Infância sujeito de piedade, sujeito de assistencialismo, de assistência caritativa, criança era delinquente. A concepção de criança sujeito de direitos ela foi evoluindo ao longo do tempo. E, no final, foi essa concepção que foi incorporada no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto que o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente não é contraditório com a Convenção. Ao contrário, todas as duas, tanto a Convenção como o Estatuto, abraçam a doutrina da proteção integral. Tudo bem. O fato de que a nossa Constituição tenha abraçado a doutrina da proteção integral e ratificado a Convenção sem nenhuma cláusula de reserva, não significa que as outras concepções de infância estejam automaticamente banidas da vida social. Elas continuam existindo e elas podem ser incentivadas ou não. E neste momento atual do Brasil, as concepções mais retrógradas de infância estão sendo incentivadas por grupos fundamentalistas que estão desconstruindo, que querem, pelo menos, desconstruir toda essa concepção de criança sujeito de direitos. E aí, Estela, respondendo à sua questão, eu fiz esse pequeno histórico para dar um contexto à minha resposta. Esses direitos estão em disputa. Não é porque eles estão na legislação que automaticamente eles estão na prática. E também não significa que eles são imutáveis, que eles não possam ser modificados. No entanto, para ficar no caso do Brasil, né, em relação à questão da pandemia e da situação atual, que é a situação que eu conheço mais, nós estamos num momento de muita dificuldade, onde esses grupos fundamentalistas atacam cotidianamente os direitos da criança, os direitos das mulheres, os direitos dos indígenas, os direitos LGBT, quaisquer direitos humanos. Então, o que a gente, bem ou mal, está se apegando é nessa legislação que ainda existe, que foi o que tem nos valido, por exemplo, em casos como os que aconteceram recentemente. E aí eu vou dar o exemplo de 2 casos e encerro a minha fala, que é o seguinte: recentemente, esse mês ainda, eu creio, uma menina, uma adolescente, estava junto com a mãe fazendo o ritual de iniciação ao candomblé. Candomblé é uma religião brasileira de matriz africana, né? Então, essa criança esse adolescente já tinha 12 anos, pela legislação brasileira, 12 anos já é adolescente, legalmente, ela estava fazendo esse processo de iniciação porque ela era do candomblé, a mãe, e ela queria, era da vontade da menina fazer o ritual de iniciação do candomblé. A avó da menina, que não é candomblecista,
que é cristã, creio que evangélica, não sei exatamente, entrou na justiça, mas através de uma coisa muito confusa, para retirar o pátrio poder da mãe, porque dizia que a criança estava sendo torturada, que os direitos da criança estavam sendo violados pelo fato da criança estar fazendo o ritual de iniciação para o candomblé. Veja bem, aí houve uma gritaria enorme dos movimentos sociais, nas redes sociais. O Conselho Tutelar, parece que, inclusive, junto lá com outros, chegaram a retirar a menina da mãe e dar para a avó criar, ficar com a avó, que não queria que a menina fizesse parte da religião do candomblé. Então, foi em função de que ainda temos, bem ou mal, o estatuto e a convenção, é que essa menina voltou para a casa da mãe e adquiriu novamente o direito de optar pela sua religião. Veja bem, olha a confusão, porque no Brasil está de tal forma que, se você não pensa exatamente como o outro, você é inimigo. Inimigo a combater, inimigo a ser metralhado, inimigo a ser avacalhado, achincalhado, a ter a sua biografia desconstruída. Você se torna um inimigo porque você pensa diferente. Tal é a violência da situação que nós estamos vivendo no Brasil hoje. Outra coisa, só mais esse exemplo. Recentemente, isso foi um escândalo no Brasil. Recentemente, nós tivemos uma menina de 10 anos grávida do tio. A menina, eu acho que a mãe já tinha falecido, o pai, eu acho que estava na prisão. Solo E a una menina... explicación, Esther. Grávida es embarazada, una niña de 10 años. Tá, certo. Sim. Obrigado, Estela. A criança ficou embaraçada ou ficou grávida pelo tio. E ela vinha sendo abusada, ao que consta, ao que tudo indica, ela vinha sendo abusada sexualmente pelo tio desde a idade de 6 anos. E, finalmente, essa menina engravidou. E aí, a avó, uma pessoa, não sei, talvez mais velha, que trabalhava muito, não se deu conta. Só se deram conta quando a menina passou mal, com dor no estômago, dor na barriga, e foram ao médico e constataram a gravidez. Pela legislação brasileira, a legislação brasileira proíbe o aborto, mas concede o aborto legal em 3 situações. Gravidez mediante estupro, ou seja, a menina, a adolescente, a mulher engravidou, ficou embaraçada por conta de um estupro, ou então aquela gravidez ela está em risco de morte, é uma gravidez de altíssimo risco e ela pode morrer, ou então em decorrência de feto anencéfalo. Apenas essas 3 condições são permitidas no Brasil. Esta criança, ela tinha 2 situações. Ela ficou grávida mediante estupro e ela corria risco de morte. Então, ela nem precisava de autorização judicial, porque bastava ela ir ao hospital e ser constatada a situação, os médicos estavam autorizados automaticamente a fazer o aborto. E a menina queria fazer o aborto. Ela estava extremamente infeliz, chorava o dia inteiro, não sabendo exatamente o que estava acontecendo com ela, e a avó também permitiu, estava de acordo. Mas o que aconteceu? No Brasil,
os processos correm, certos processos de criança correm em segredo de justiça. Mas alguém, que não sabemos ainda, porque isso está ainda sendo investigado, vazou, aí, Estela, não sei como que fala vazou, mas divulgou o nome da criança. Não só divulgou o nome, o endereço, a casa da avó, o hospital para onde ela ia. E isso virou um pandemônio. Grupos fundamentalistas religiosos, não só evangélicos, mas católicos também, inclusive médicos, Estela, 2 minutinhos. Não, tá? já estou terminando. Tá. Parlamentares foram para a porta do hospital xingar a menina de assassina, uma menina de 10 anos, xingar o médico de assassino. Então, veja, o que garantiu minimamente o direito dessa menina foi, bem ou mal, essa legislação que ainda temos. Essa legislação, que pode não ser perfeita, pode não ser a melhor do mundo, mas que, pelo menos, na situação que nós estamos no Brasil hoje, garante um mínimo de legalidade, garante um mínimo de direitos, desde que a sociedade se organize e faça valer aqueles direitos. Então, e veja bem, numa situação que nós estamos em pandemia, invadiram o hospital, fazendo arruaça na porta do hospital, um hospital de referência de mulheres em situação de risco, né? É um hospital que tem muitas gestantes em situação de risco, um hospital referência, e as pessoas querendo invadir o hospital, incluindo médicos, pessoas que se dizem cristãs, evangélicas e católicas, em nome da defesa suposta dos direitos da criança. Não, mas você tem que ter o filho. Se você não tiver, você é uma assassina. Então, veja, Estela, sabe? Então, esses direitos estão em disputa. Mas, mais do que em disputa no momento atual, que a gente vive aqui no Brasil, é uma questão também de luta política. Sabe? A gente está tentando sobreviver aqui no país. Fazer valer minimamente o resto de instituição democrática que existe. Obrigada, Estela. Desculpa se eu avancei o horário. Imagina. Voy a hacer un resumen de su respuesta y está abierto para comentarios, preguntas. Bueno. Dice Esther que ella, para hablar de lo que yo planteaba, ella quería pensar en los bastidores del proceso de producción de la convención, porque hay diferentes visiones de infancia, cultura, de sociedad, y uno de los ejemplos que trae es la dificultad para definir cuándo empieza y cuándo acaba la infancia. Dice que es un gran debate y que la verdad pensar en cuándo empieza tiene que ver con la idea de que si empieza al nacer o en la gestación, y eso es una lucha que tiene que ver directamente con el movimiento contra el aborto. Al mismo tiempo, cuando finaliza la infancia, ella recuerda de una disputa muy importante, que es el ingreso de los niños en los conflictos armados de sus países. Entonces, aunque la convención sea hasta los 18 años, después de mucha discusión se decide que ellos pueden ir al combate a los 15 años. Y ahí hay una tensión, porque bueno, si son niños y niños no pueden ir a la guerra, a los 15 años ya pueden ir a la guerra. Entonces ella va, por un lado, a traer estos ejemplos de conflictos, de concepciones, cómo están involucradas cuestiones políticas más graves, más densas. Ella habla en especial de... otro ejemplo que trae es de las prácticas tradicionales, que se dice que las prácticas tradicionales son contrarias a la salud de la infancia. Bueno, eso es una disputa con todas las culturas que no sean las occidentales
hegemónicas. En especial, ella trae la importancia de este tipo de convención, aún con sus límites, para un Brasil, porque la convención es en 89 y Brasil en 86 sale de la dictadura va hasta 85 y en 88 se aprueba una constitución federal y en 90 la ley para niños y adolescentes, y cómo esa convención fue importante para dar fuerza a un movimiento popular político que se organizaba frente a una dictadura que había acabado con todas las constituciones y que legislaba por lo que ellos llamaban actos institucionales, que eran actos militares, entonces no había ninguna legalidad. Entonces ella muestra cómo eso es muy importante y cómo para hacer esa ley entran en disputa muchas concepciones, por ejemplo, de infancia, y cita el trabajo de Ángela Pinheiro, una brasileña investigadora del nordeste de Brasil, y dice que, bueno, que la convención ayuda a tener una idea de la doctrina de protección integral. Pero dice que al mismo tiempo que la ley brasileña dice que el niño es un ser en desarrollo, dice que tiene derecho a la protección integral. Entonces, ¿en dónde está la autonomía de las familias y en dónde está el niño que tiene derecho a autogestionarse, a tomar decisiones? Y un ejemplo que ella pone es con las iglesias. Cuando el niño tiene que seguir o no las legislaciones de su familia, o él tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Eso no solo en Brasil, sino en otros países ella nos trae. Y nos pone dos ejemplos actuales. Uno es de la semana pasada, el del aborto. El primero es el niño que está haciendo un ritual de una religión de matriz africana que se llama candomblé ou banda, não lembro o que do candomblé, que es de matriz africana, y con la madre, que es de esa matriz africana, y el niño le gustaba, y bueno, se mete, y la abuela es contra, es de otra religión, y lleva al juez el pedido de destitución de la patria potestad de la madre, porque la madre lo estaba llevando a rituales de violencia, porque no seguía las buenas tradiciones, y el juez acepta el juicio. Y la madre está en juicio para ver si pierde o no la patria potestad. La otra es la semana pasada que tuvimos el caso de la niña de 10 años abusada por el tío y que se queda embarazada y por la ley, simplemente entrar en un hospital se le puede hacer el aborto, que solo hay 3 condiciones de aborto en Brasil: riesgo de muerte para la madre, feto anacéfalo, ¿no? Anacefalía, o por la violación, cuando uno es violado a cualquier edad. Ella tenía 2, era violada y estaba en riesgo de morir por el tipo de gestación que estaba teniendo a los 10 años. Y el estado donde está la niña no acepta, no acepta hacer el aborto, se abre un proceso, ese proceso tiene que ser en secreto de justicia, se divulga el proceso. Esta niña se va a un estado que está como a 1000 kilómetros de distancia en el nordeste, absolutamente absurdo, porque es un estado con todas las condiciones para hacer un aborto. Se tiene que salir del estado la familia para un hospital especializado muy lejos, y se crea un movimiento con los fanáticos de las religiones, incluidos algunos médicos y miembros del sector salud, que van al hospital a llamar a la niña de asesina y a hostilizar a los médicos que estaban haciendo. Se arma, fue un conflicto nacional la semana pasada, que, perdón Esther, pero tengo que contar el fin, porque las feministas ocuparon las calles y corrieron a todos aquellos fanáticos. Entonces, y lo sacaron a la puerta del hospital. Pero fue un horror, un horror, un horror. Bueno, Esther dice entonces que con esos ejemplos me está contestando en el sentido de que sí hay muchas cuestiones, pero el caso de esa niña en que la red hospitalar, aún la ley diciendo que tenía que tener un aborto, no la quiso proteger, fue exactamente esa ley tan incipiente y tan limitada y tan políticamente complicada la que la protegió y le dio apoyo para que se fuera a otro estado y bueno, y fuera protegida. Esa es la explicación de Esther.
Anita, não sei se aí alguém quer fazer algum comentário, alguém quer fazer pergunta, comentário, alguma questão que trazer para o debate? Não? Então, eu vou pedir a Esther e a Flávia, cada uma, são já 6 horas, temos 5 minutos? Que cierren, ¿tenemos 5 minutos o ya se acabó? Sí, sí tenemos 5 minutos para cerrar. Gracias. Entonces, Esther y Flavia que cierren. Y antes decirles que todavía tenemos 2 encuentros de este ciclo de debates, que la semana que entra es diversidad y discriminaciones con Clara Mesa, de un estado mexicano que se llama Oaxaca, y de Citlali Quecha, que está aquí con nosotros hoy, que es una colega, amiga del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, que tiene obras de referencia también en esta área. Entonces, agradecemos enormemente. No, antes, les queremos explicar una cosa. Hoy hubo un problema con el YouTube, no sé si ustedes saben, pero la transmisión por YouTube no está aconteciendo. Más de 100 personas pierden esa posibilidad ahorita, pero hay que avisar a todo mundo que fue grabado y tan luego se resuelva el problema del YouTube, se va a poner la grabación, vamos a tener acceso a esa grabación, hay que avisar a nuestras redes, por favor, ¿ok? Les vamos a mandar mensaje cuando lo pongamos ya en el YouTube para que tengamos acceso. Y nos disculpamos, sobre todo con la gente que ya cuenta con la transmisión del YouTube, que no se prepara para entrar en Zoom, y con las expositoras, pero fue de última hora un problema técnico. Ok? Entonces, Esther quer fazer encerramento, 2 minutinhos, e Flávia depois. Pode ser? Pode. Então, Estela, eu quero agradecer, né, vocês todos e dizer o seguinte: no Brasil, claro que em outros lugares do mundo também, mas no Brasil, apesar do pandemônio e apesar de todas essas dificuldades, a gente tem também coisas acontecendo, resistências acontecendo, né? E tem, assim, os grupos, por exemplo, indígenas, que estão fazendo uma discussão muito importante sobre direitos humanos, para ampliar essa noção para direito dos terranos, ou seja, para incluir animais e plantas. Porque para os indígenas do Brasil, e imagino que de todos os lugares do mundo, os sujeitos não são só as pessoas humanas, né? São também animais e plantas, são outras cosmologias. Isso tem a ver com a questão da terra como nossa mãe, a terra como um elemento vivo, né? Que, inclusive, essa pandemia está colocando em xeque o nosso modo de vida, que depreda as florestas. Né? No Brasil, está tendo uma permissão desse governo, né? Se não explícita, mas implicitamente, para a invasão das terras indígenas, está havendo muito conflito, queimada na Mata Amazônica, no Pantanal, a venda do patrimônio brasileiro. Então, tem um debate muito complicado, mas tem pessoas discutindo, né? A questão dos direitos, que não são apenas direitos das pessoas de usar de tudo como se fosse mercadoria, porque senão não vai ter terra. Nós vamos ter pandemias recorrentes e talvez num futuro muito próximo não exista mais humanos. A Terra, sim, a Terra continuará existindo, ela tem uma enorme capacidade de se reinventar. Então, essa discussão dos direitos humanos ela é mais ampla. Claro que ela vai incluir a questão das crianças. E vai incluir, inclusive, o que o Boaventura Souza Santos e outros chamam de as epistemologias do Sul, que é toda a discussão que vai implicar nos processos de colonização que nós tivemos em toda a América, desde Cristóvão Colombo, todos os extermínios, né, dos povos indígenas, não só no Brasil, mas no México e em outros lugares da América.
Então, é um momento trágico, mas é um momento, então, que a gente tem que se repensar. E os direitos humanos têm que ser repensados, ampliados, para abarcar, inclusive, animais, plantas, o ar que a gente respira, a água e os alimentos. Tá bom, Estela? Obrigada. Muito obrigada, Esther. Flávia. Saúde. Obrigada. Então, eu quero agradecer novamente pelo convite, né? Falar que fiquei muito feliz, muito contente por esse encontro e pelos anteriores também, das conversas que vêm acontecendo, e parabenizar Estela e toda a equipe que vem organizando o programa Infâncias. E eu acho, assim, eu quis dar um enfoque maior para o conceito de medicalização desse modo, para que a gente possa dialogar mais a respeito do que, de como a medicalização pode ser definida em diferentes ângulos, né? E que implicações isso tem para os direitos da criança e adolescente e também para os trabalhos, estudos, investigações a respeito dos modos de vida de crianças e adolescentes. Né? Porque a gente está falando de um grande mercado internacional, um mercado bilionário, que, por exemplo, é a indústria farmacêutica, que é o segundo negócio mais lucrativo do mundo. Né? Mas a questão não se restringe apenas à indústria farmacêutica, se a gente tiver esse conceito mais ampliado de medicalização, então a gente vai poder pensar uma série de outras tecnologias e as potências, as biopotências, né, desse cuidado de saúde e também os perigos desse tipo de cuidado de saúde na sociedade em que vivemos. Então, quando a gente fala de proteger a criança e adolescente, de garantir os direitos da criança e adolescente, de qual criança e adolescente a gente está falando, de quais, né, crianças, adolescentes, jovens nós estamos falando, e também de quais maneiras de proteger, de que racionalidades nós vamos lançar mão quando nós dizemos que vamos proteger, né? Porque essa proteção pode acontecer de muitas maneiras e para e passo com controles diversos. E, por fim, a gente se lembrar que numa gestão de morte, da necropolítica, da política de morte, há crianças, adolescentes e jovens que estão sendo colocados fora desse escopo, né? Estão sendo destinados à morte porque vêm sendo considerados como matáveis. Então, que a gente possa pensar essas condições e por meio de um campo ético, também na pesquisa e nos nossos trabalhos de intervenção. Muito obrigada. Grande abraço. Bueno, creo que entonces, no sé, Norma y Minerva, podemos cerrar. Celsa, Anita, ¿sí? Agradecer la presencia, disculparnos por las cuestiones técnicas, pero no había pasado hasta ahora. Se va a solucionar y vamos a poner en la red la grabación del debate de hoy. Muchas gracias a todos. Hasta la semana que entra. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo a todas. Gracias, Elsa, Anita, Norma, Estela. Gracias a todos. Gracias a todos, que tengan buena tarde. Nos vemos la siguiente jueves. Abrazo. Gracias. Os abraços. Bom descanso. Flavinha.